Estamos, Senhor, diante da Tua presença nesta noite. Meu Deus, para adorar, Senhor, a beleza da Tua santidade. Para te oferecer, Senhor, o culto, Pai, a adoração sincera, espontânea. Manifestar, Senhor, a gratidão, Pai, do nosso coração. Porque o Senhor tem nos dado a vida, tem nos dado saúde, tem nos guardado, Pai, no meio, Senhor, a essa pandemia e a tantos outros males que estão ao nosso redor. As Tuas mãos, Senhor, têm sido, Pai, como os muros de Jerusalém ao nosso redor. As Tuas mãos têm sido como os montes de Sião ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos sustentando. Ó Deus, nós somos gratos, Pai, a Ti por todas as Tuas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, por aqueles irmãos, Senhor, que enfrentaram a enfermidade e já se recuperaram, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo alimento sobre a nossa mesa, pelo pão de cada dia, Senhor, pela Tua graça que nos cobre, Senhor. Se hoje estamos aqui, meu Deus, é porque o Senhor colocou alguém, Pai, em nosso caminho, para nos mostrar a salvação, para nos ensinar que Jesus morreu em nosso lugar e que o Senhor está de braços abertos para aceitar a todo pecador arrependido diante da Tua presença. Te agradecemos, Pai, por esta congregação que o Senhor colocou aqui, pelo pastor, Senhor, a sua família, Pai, que realizam, Senhor, este trabalho, zelando e cuidando do rebanho do Senhor. Também pelo nosso pastor presidente, por todo o corpo de obreiros, Senhor, da nossa igreja em Curitiba, que tem trabalhado, Senhor, há tantos anos em prol, Senhor, do rebanho de Cristo e também, Senhor, da pregação do Evangelho. Te agradecemos, Pai, pelos nossos irmãos, Senhor, aqui, na qual, Senhor, estamos, Pai, em comunhão, caminhando, Senhor, em direção à Nova Jerusalém, a cidade celestial. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que amam a Sua vinda. Obrigado, Senhor, pelas lideranças, Senhor, da igreja, por cada líder de departamento, meu Deus. Nós oramos, Pai, pedindo, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Nós pedimos, Pai, capacita a cada dia mais. Renova, Senhor, a cada dia, Senhor, a fé e a alegria, a esperança no coração dos Teus filhos. Abençoa, meu Deus, este ano já está se findando, mas que no próximo ano, Senhor, seja de muitos frutos. Que no próximo ano, Senhor, tudo, Senhor, que foi conquistado em 2020 seja dobrado em 2021. Abençoa, Pai. Ah, Senhor, as nossas irmãs do ciclo de oração, cada uma das Tuas filhas, Senhor, que aqui clamam, oram e buscam a Tua face, Pai, pedindo, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja. Abençoa os nossos jovens, Senhor, que estão, Senhor, trabalhando na Tua obra, que estão, Senhor, se privando deste mundo, renunciando a este mundo, renunciando a si mesmos, ó Deus, para Te servir, para Te encontrar, para poder, Senhor, andar na Tua presença. Fortalece, Senhor, a nossa juventude. Levanta, Senhor, no meio da mocidade, pregadores, missionários, evangelistas, pastores,
cantores, obreiros, líderes. Levanta, Senhor, no meio da mocidade, pois os jovens, Senhor, são fortes. Aleluia. E o Senhor tem um plano na vida de cada um. Abençoa também os nossos adolescentes, ó Deus, de uma maneira especial. Abraça eles, ó Deus. Que eles possam sentir o Teu amor. Que eles possam sentir, Senhor, o quanto o Senhor os valoriza. Que eles possam perceber, Senhor, o quanto o Senhor os ama e o plano tremendo que o Senhor tem para cada um. Guarda, Senhor, os nossos adolescentes, Pai. Cobre, Senhor, com as Tuas mãos. Dá o livramento, Deus, de todo o mal, de toda a cilada do maligno. E faz deles uma bênção, Senhor, aonde eles estiverem. Faz deles uma luz no meio das trevas, Senhor, que estão aí fora. Em nome de Jesus eu te peço. Também as nossas crianças, meu Deus. Pai, cuida das nossas crianças. Guarda eles, meu Deus, debaixo das Tuas asas. Abençoa o futuro das nossas crianças. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção. Pai, guarda a Tua igreja, Senhor, neste momento excepcional. Livra, Pai, a Tua igreja de toda seta maligna, de toda seta, Senhor, na sua vida emocional, na sua saúde emocional. Cobre com o sangue do Cordeiro, Pai. Meu Deus, abençoa, Senhor. Coloca um fim, meu Deus, neste vírus, nessa pandemia. Nós temos a plena certeza, Senhor, que para Ti isso é nada. Nós temos certeza que Tu és poderoso, Pai, para acabar com todo esse mal. E só Tu, Senhor, sabe o porquê, Senhor, isso está acontecendo. Só Tu tens a explicação, Senhor, do porquê isso está acontecendo. Mas nós Te pedimos, Pai, tenha misericórdia. Abrevia, Senhor, o tempo, meu Deus, desta pandemia. Que as nossas crianças possam voltar à escola. Que as nossas famílias possam voltar, Senhor, à sua rotina normal. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, alguma família, Senhor, que esteja enfrentando desemprego, que esteja enfrentando privação, ó Deus, abre uma porta, Senhor, tenha misericórdia, Pai, dos Teus filhos. Ah, Senhor, é Tu, meu Deus, que tem o coração dos reis, é Tu que tens o coração das autoridades, é Tu que tens o coração, Senhor, daqueles, Pai, que podem fazer alguma coisa, meu Deus. Abre portas de emprego, Senhor. Abençoa as empresas, Pai, daqueles que são empresários, autônomos. Entra com a providência, Pai, na vida dos Teus filhos. Nós Te pedimos, Pai, porque sabemos que socorro só pode vir do Senhor para nós. Vem, meu Deus, ao encontro da nossa necessidade. Continua, Senhor, nos guardando, Pai. Deus maravilhoso, abençoa este culto. Abençoa o andamento deste culto, nós Te pedimos em nome de Jesus. Aqui para glorificar o Rei Jesus.
para glorificar o Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. De nós mesmos esquecer, e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. Amém. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Os irmãos coloquem em pé, por gentileza. Abra sua Bíblia, Salmos de número 23. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, dando início a esse culto. Em seguida, a irmã Neia vai estar louvando a Deus. E a missionária vai ajudar ela no hino da harpa. Vai pegar carona com a irmã Neia aí. Vamos cantar 2 hinos da harpa cristã nesta noite para adorar o nome do Senhor. Queridos, os irmãos estão bem, graças a Deus? Amém. Dá um amém bem alto. Amém, né? Também com o nosso músico, irmão Geraldo, depois o irmão Geraldo, que retornou de viagem. Foi bem, voltou bem, né, irmão Geraldo? Graças a Deus. E estamos felizes, irmão, porque cada vez que nós estamos na casa de Deus é um motivo de alegria para nós estarmos aqui. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos estar falando com Deus, agradecendo por esta oportunidade, nós estarmos em sua casa. Vamos continuar a orar pelo nosso querido pastor Terbutino, Zé Terbutino. Graças a Deus temos notícia boa, já está melhorando. Deus é bom. Vamos continuar orando pela nossa querida pastora irmã Maria Gabi, esposa do nosso pastor presidente, do pastor Gabi. Irmã Maria precisa das orações da igreja, mas há alguma coisa impossível para Deus, né? Deus é maravilhoso e tudo é possível para Ele, e nós cremos no milagre. Mas pessoas lutaram. Ontem mesmo faleceu um amigo meu, Paulinho Nunes, um ex-padre, que eu levei muitas vezes ali quando eu estava em Minas Gerais, né? Ele gostava de tocar sua viola de 10 cordas, né? Sempre nós fizemos um bom trabalho lá no Batiquition, me ajudou, cantando, pregando na Feira Livre. E vamos orar pela família, né? E o Paulinho estava com problema de câncer no pulmão, e aí foi acometido do Covid, e esse Covid aí não tem perdoado ninguém, né? Mas, graças a Deus, aquele que parte com Cristo, que é a maior alegria. Vamos orar. Querido Deus e Pai que estás no céu,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos uma vez mais diante da Tua Santa Presença, através da nossa oração. Estamos aqui neste culto de ensino da Tua Palavra, onde logo mais estaremos aprendendo a mesma. Mas aqui, Senhor, nós estamos orando pelos pedidos de orações, pelas pessoas que estão precisando, pelo pastor Zé Tributino, Senhor. Continua a completar a obra na vida do Teu Filho, tirando ele daquele hospital, Senhor, porque eu creio no Deus do sobrenatural. Ah, Senhor, Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Tu és o Deus que opera e ninguém pode impedir. Senhor Jesus, é no Teu nome que eu oro, crendo no milagre, crendo no Deus do impossível. Abençoa a Tua igreja, nos dá saúde física e espiritual, que podemos cada dia mais entender e valorizar nossa salvação. Olhe para as famílias enlutadas. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Nós sabemos que estamos passando um tempo difícil, mas estamos seguros nas Tuas mãos, a mão do Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra. E eu creio no sobrenatural. Ajuda-nos a vencer, meu Senhor. Dai força para cada um de nós, Senhor. Olha pela Tua igreja aqui da Yatsi Altarumã, cada membro congregado, família, novos convertidos. Completa a obra também na vida da irmã Adriana, do irmão Valdinez. Completa a obra na vida dos Teus filhos. Queima aquela enfermidade. Oh Deus, dá saúde para os Teus filhos, porque nós cremos no milagre. Deus, continua conosco, é o que nós pedimos, já Te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Podem assentar, irmãos. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos em casa, os irmãos aqui. A paz, Senhor. Vamos louvar o número 189 da harpa. Chegado à cruz do meu bom Senhor, prostrado aos pés do Redentor, Ele ouviu todo o meu clamor. Glória, Salvador, glória, Salvador, glória, Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória, Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, quebrou meus laços e me livrou. Glória, Salvador, glória, Salvador, glória, Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória, Salvador. Junto à cruz ainda há lugar. Venha, ó aflito, sem demorar. Cristo está pronto para te salvar. Vinde ao Salvador. Glória, Salvador. Glória, Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória, Salvador. Número 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus.
pesado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. É o Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez estamos na casa do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21. A partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar falando a respeito da Nova Jerusalém. Alguns dias atrás, se não estiverem enganados, há 2 semanas atrás, nós falamos a respeito da Nova Jerusalém terrestre, terrena, né? Que é literalmente a Jerusalém lá da Palestina. Nós lemos lá no profeta Isaías, capítulo 65 e capítulo 66, onde ele fala a respeito de uma nova Jerusalém, mas terrena, aonde se cumprirá as promessas de Deus para os descendentes de Abraão, ainda aqui, nessa terra. Mas agora, hoje, nessa oportunidade, nós vamos falar um pouco da Nova Jerusalém, a celestial, né? Nós lemos aqui no versículo 2 que de Deus descia do céu. Veja qual é as características dessa cidade, né? Então, irmãos, é algo maravilhoso, né? Ainda estava lendo, estudando sobre esse assunto, e o nosso coração se alegra na presença de Deus. Quando a gente começa a meditar nessas promessas de Deus, irmãos, os problemas da gente somem, as preocupações, a gente nem lembra mais dos problemas, né? Porque a gente sabe que essa vida aqui ela é passageira, daqui a pouquinho nós estamos indo embora, mas lá não vai ser passageiro, lá vai ser eterno, lá é a herança que o Senhor preparou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos, irmãos, a respeito
da Nova Jerusalém lá terrena, né? Nós falamos que tudo isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja, né? Após o arrebatamento da igreja vai haver um período de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, mais 3 anos e meio. E durante esses 7 anos a igreja não vai estar na terra. Durante esses 7 anos a igreja vai estar no céu. A igreja foi arrebatada. Ela vai estar participando de 2 eventos. O tribunal de Cristo, onde cada crente, cada cristão vai receber a recompensa das suas obras. E também a ceia, as bodas do Cordeiro. Aleluia! Onde nós estaremos nessa grande festa, essa celebração, aonde Jesus, Ele está dizendo que a igreja é a esposa. Aleluia! Né? Nós falamos que bodas, ela significa exatamente uma festa de casamento, né? E é essa linguagem que a palavra de Deus usa quando se trata da igreja. A igreja, ela é tratada, ela é revelada na Bíblia como a esposa do Cordeiro, a esposa de Jesus, que vai ser unida a Jesus, né? Quando um homem e uma mulher, eles decidem se casar, diante ali, né, do ministro, eles prometem uma união para sempre, não é assim, irmãos? E o pastor pergunta: você aceita até que a morte os separe? Né? E a pessoa fala sim, está dizendo não acontece o casamento. Mas é uma figura. Isso que irá acontecer é exatamente isso. A igreja será unida com Cristo, para nunca mais se separar. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele fundou a igreja, ele iniciou a igreja. Mas depois Jesus foi para o céu, né? Fisicamente, Jesus ele se separou por um período de tempo. Mas ele disse: eu vou voltar. Amém. Eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou voltar. João 14 diz que Jesus fala assim, né? Eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando a igreja for arrebatada, será uma união com Cristo para não ser mais separada. Será uma união para toda a eternidade. Aleluia. Então isso acontecerá, né, logo após o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja está no céu, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, aqui na terra está acontecendo então o período de 7 anos da grande tribulação. Nesse período vai haver uma perseguição àqueles que não querem aceitar o governo do anticristo, aqueles que não querem aceitar a marca, né, que esse governo vai obrigar as pessoas a receberem. Essas pessoas serão perseguidas. Quem serão essas pessoas? Os desviados, que quando a igreja subir, quando a igreja desaparecer, eles vão entender, eles vão dizer: a igreja foi arrebatada. E aí eles vão correr para os pés do Senhor. Eles vão dizer não para o mundo. Eles vão dizer não para o governo do anticristo, porque eles sabem que é a última oportunidade, que eles precisam correr para os pés de Jesus. Imagina que situação terrível, irmão. A pessoa saber que ela estava aqui, ela teve a oportunidade de subir no arrebatamento, mas ela não subiu, ela ficou para trás. Imagina o desespero dessas pessoas, sabendo que elas terão que ser perseguidas, sabendo que elas darão a própria vida pela sua salvação. Essa é a realidade. Não é história, não é invenção, não, é realidade. Eu estava meditando, irmãos, no seguinte: de vez em quando eu assisto, né, os programas de jornalismo, e hoje
existe basicamente, a maioria das pessoas, elas pertencem a dois campos, né, da política, ou a direita ou a esquerda. E se você parar e escutar a pessoa falar, uma está falando totalmente contra a outra, mas as duas convencem. Eles têm argumentos muito fortes. E se você parar e analisar com detalhes, você vê que às vezes a pessoa está errada ali. Ela está defendendo algo errado. Mas ela defende com tanta veemência, com tanto argumento, que quase convence você. E eu comecei a meditar e a pensar, quando a igreja desaparecer, irmãos, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer um monte de história. Vão dizer que é mentira, vão dizer que não desapareceu nada, vão dizer que as pessoas se esconderam, vão dizer que foram para outro país, vão dizer que vieram ET aqui e levaram as pessoas. Vão inventar um monte de história para convencer aqueles que estão aí fora de que não é a Bíblia que está se cumprindo. Segunda-feira, eu fui até uma loja com um irmão que é eletricista e faz serviço para a gente lá na empresa. Enquanto a gente estava indo no caminho, conversando, eu perguntei para ele, ele já é bem de idade, já tem mais ou menos a idade do meu pai. Eu perguntei para ele, eu falei assim, irmão, alguma vez na sua vida o senhor viu falar, ouviu alguma notícia de nuvem de gafanhoto? Ele falou, olha, só na Bíblia. Em toda a minha vida, nunca escutei falar uma coisa dessa. Então, irmãos, os sinais estão aí. Para quem quiser ver. Agora, os irmãos viram alguém falando disso? Dando ênfase nisso? Mostrou uma vez no jornal, ninguém mais falou. Acabou o assunto. É algo extraordinário, é algo que as pessoas deviam falar. É algo que as pessoas deviam parar e observar, mas o que está acontecendo com o nosso planeta para acontecer uma situação dessa? O Senhor está enviando sinais, o tempo está próximo. Em breve vai se cumprir aquele hino que de vez em quando a gente canta aqui, que desapareceu um povo. O mercado está vazio. O avião vai perder o piloto, o carro vai perder o motorista, vai acontecer algo tremendo. Porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. A palavra de Deus, ela não passa, ela vai se cumprir. E depois então desses 7 anos da grande tribulação, todas as nações elas vão se reunir para destruir o povo de Deus. Tanto o povo de Israel, porque a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, a promessa de Deus ao povo de Israel, a Moisés, a Davi, a aqueles que eram tementes a Deus, ela não caiu por terra, irmãos. Ela permanece. Então Deus ainda tem negócio com Israel. Deus ainda tem algo a tratar com Israel. Deus ainda tem um futuro para Israel. E quando todos esses exércitos se levantarem para destruir Israel, e todos aqueles que quiserem defender Israel, aí Jesus vem com poder e grande glória. Aí vai se cumprir a passagem em que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí começa o período chamado milênio, o período onde Jesus vai reinar, né? E aí começa esse período aqui, desse texto que nós lemos, capítulo 21 de Apocalipse. Quando nós falamos, alguns cultos atrás, nós falamos da situação de Jerusalém, dos israelitas que vivem lá.
que estarão vivendo lá naquele momento. Mas também existe a igreja de Deus. Aqui diz que a igreja vai reinar com Cristo. Aqui diz que a igreja, ela vai fazer parte do reino de Deus. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo de número 4, diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, neste tempo em que Jesus virá reinar, neste tempo em que Jesus ele virá para reinar pelo período de 1000 anos, a igreja vai reinar com Cristo. A igreja vai reinar sobre toda a terra. E não vai ser como nós vivemos hoje, mas vai ser com o corpo glorificado. Vai ser com o corpo de glória. Aleluia. Então os irmãos estão percebendo, vai haver dois tipos de criatura. Vai haver os seres humanos que estão vivendo aqui nesse período. E esses seres humanos nós vimos lá em Isaías capítulo 66, que não vai haver mais morte de criança, né? As pessoas terão uma saúde muito melhor. Aquele que morrer de 100 anos morrerá jovem, e a vida das pessoas será como a da árvore. Ou seja, se você for analisar uma árvore aí, ela vive mais de 100, 200, 300, 400, 500 e por aí afora. Esses serão os seres humanos. Terão uma vida melhor. Porque Cristo, além de reinar com justiça, com igualdade, né? Trazendo um bom governo para esse mundo, mas Ele vai reinar ainda sobre a natureza. Ele vai reinar ainda sobre tudo, irmãos. Será novo céu e nova terra. E a outra classe de criatura que vai haver é justamente a igreja. Eu quero estar lá. Aqueles que não serão como a árvore, não, porque não vai morrer mais. Não vai mais ser acometido pelo pecado. Não vai mais ser acometido pelas doenças, pelas enfermidades, né? Versículo 4 que falou: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Louvado seja Deus. Então nesse período será dessa maneira. Agora, no versículo 1 fala assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Quando Jesus ele vem para reinar, vai estar tudo mudado aqui, irmãos. Primeiro porque durante o período da grande tribulação vai acontecer muitas catástrofes sobre a natureza, né? Vai cair chuva de pedra, né? A saraiva lá que diz na Bíblia. Vai ter um aquecimento, né? A Bíblia diz que o sol vai abrasar, o sol vai queimar as pessoas. Vai ter terremotos de grandíssimas proporções, como nunca foram vistos antes. Vão ter inundações. Eu vi uma imagem também, alguns dias atrás, que me deixou chocado. Não sei se os irmãos viram aqui algo que aconteceu em São Carlos.
esse mês, foi final de novembro e início de dezembro. São Carlos, aqui em São Paulo, irmãos. Se você não viu, depois olhe no YouTube, procure lá a inundação que aconteceu. A água levava, pastor, no centro da cidade caminhando. O senhor viu? Impressionante aquilo dali. E quando eu vejo essas coisas, a primeira coisa que vem na minha mente é o que vai acontecer nessa terra quando Jesus tirar a sua igreja daqui. Então acontecerão essas catástrofes naturais, vai abalar o planeta, mas quando Jesus voltar, irmãos, aí sim vai acontecer algo tremendo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, 2 Pedro 3 e 7 diz assim: mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então vai ter fogo. Versículo 10: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai haver uma destruição total dessa terra. É por isso que ali em Apocalipse fala em novo céu e nova terra. O sol que nós conhecemos não vai ter mais. Os planetas que nós conhecemos também não. As estrelas, como eu não sou conhecedor das estrelas, mas quem conhece, conhece, né? O Cruzeiro do Sul, conhece as Três Marias, conhece a Ursa Maior, a Ursa Menor. As pessoas conhecem as estrelas, quem estuda conhece, mas elas não vão mais estar lá. Vai estar tudo destruído. E aí Jesus vai fazer de novo. Aleluia. Tem um versículo em Apocalipse, eu me lembrei agora, mas eu não sei aonde está aqui, mas ele diz assim, que o Senhor vai destruir aqueles que destroem a terra. Essa terra aqui, irmão, quem pensa que é do homem, não é não. Os homens agem como se fosse deles. Eles queimam, eles desmatam, eles modificam, fazem tudo, mas não pertence ao homem. Essa terra pertence ao Senhor. E aqueles que destroem a terra vão ter que prestar contas a Deus dos seus atos, das suas atitudes. Então haverá uma renovação completa. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A terra e o céu fugiram da presença de Deus. Eu não sei nem, irmãos, como falar para os irmãos aqui. Eu não sei. Eu sei que será algo tremendo. Eu quero estar lá para ver. Aqui diz também, nós lemos aqui que o mar já não existe. Aqui no capítulo 21, finalzinho do versículo 1, o mar já não existe. Então, irmãos, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja não tem explicação. E isso aqui nós estamos falando apenas do período de 1000 anos, o período que a igreja vai reinar com Cristo. Porque depois desses 1000 anos, aí vai ser estabelecido o reino de Deus de novo. Né? Vamos falar disso mais para frente. Isaías também, só para exemplificar para os irmãos, Isaías capítulo 34, versículo 4. Isaías 34, versículo 4 também fala a respeito disso.
diz assim: e todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Jesus também, lá no capítulo 24, ele fala assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Louvado seja Deus. Aleluia. O céu e a terra passará, mas as palavras do Senhor, elas irão se cumprir. E Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Aleluia. Então, irmãos, vale a pena a gente servir a Deus. Vale a pena a gente negar as coisas desse mundo. Vale a pena a gente renunciar à nossa própria vontade. A gente dizer não para aquilo que muitas vezes parece mais correto. Vale a pena muitas vezes a gente engolir o nosso orgulho e se humilhar, né? E ser verdadeiramente um servo de Cristo. Vale a pena a gente renunciar à nossa própria vida. E quando o cristão ele entende isso, ele vive uma vida diferente. Paulo falou assim: não vivo mais eu. Por que, Paulo, você não vive? Porque eu estou crucificado com Cristo. Quando Cristo foi crucificado, ele morreu, ele deu a sua vida ali. Ele fala: então eu não vivo mais, eu estou crucificado com Cristo, a minha vida não importa mais. Então não vivo mais eu, Paulo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aí Paulo lá em Efésios também, capítulo 3, ele fala assim: olha, assim como ele ressuscitou, nós também já ressuscitamos com ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu nem morri ainda, mas a palavra de Deus me fala que eu já ressuscitei com Cristo. Porque Deus sabe do futuro, sabe do amanhã, e a palavra dele não volta atrás. Aleluia. Então vale a pena, irmão, a gente suportar tudo, a gente ser fiel até o fim. Aqui no capítulo 21, nós lemos o versículo 1, agora vamos ler o versículo 2. Ele diz o seguinte: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Então a nova Jerusalém, a cidade preparada para os salvos, ela tem aqui várias características, e a primeira delas é que ela descia do céu. É uma cidade que vem do céu. Não é uma cidade que está aqui na terra. Não é uma cidade que vai ser reformada, que vai ser replanejada, que vai ser reurbanizada. Não. É uma cidade que desce do céu. Mas como assim? É algo de Deus, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que essa cidade ela vem e ela é tão maravilhosa, ela é tão linda, ela é tão bela, ela é tão espetacular, e ele compara como uma noiva. Você já viu uma noiva? Uma noiva, quando ela vai para o seu casamento, ela escolhe o vestido, ela escolhe o sapato,
ela escolhe o penteado que ela vai fazer, ela escolhe o véu que vai ser colocado na sua cabeça, ela escolhe a flor, a tiara, todos os detalhes daquele dia, para que quando ela apareça, quando toque aquela marcha nupcial, e ela entrar pela porta da igreja, que todos olhem para ela. E normalmente quando a gente vê uma noiva, a gente fica deslumbrado, a gente fala, que coisa mais linda, aquele vestido grande, brilhante, é lindo. E é assim que João descreve a cidade. Ela é linda, ela é cheia de detalhes, ela foi pensada em cada milímetro, em cada coisinha que tem ali, foi escolhido por Deus, porque essa cidade é especial. Aleluia. Ela descia do céu. Efésios capítulo 3, aleluia, e o versículo de número 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso, glória a Deus. Está errado que o versículo que eu anotei. Não, Efésios 3 e 20. Vamos passar aqui então para o outro texto, aleluia, que fala da Nova Jerusalém. É tremendo, irmãos. A gente não sabe, a gente não viu, mas só de imaginar, a gente já fica deslumbrado, a gente já fica sem palavras para descrever. É Filipenses 3 e 20 que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está no céu. Que céu? De onde vem o nosso Salvador. Aleluia. A nossa pátria não é aqui. A gente se preocupa, a gente quer ver o nosso país melhor, a gente quer ver a nossa cidade melhor, mas a nossa pátria não é aqui, o nosso descanso não é aqui, a nossa herança não é aqui. Nós temos uma pátria, nós temos uma cidade. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós somos embaixadores. Ele vai dizer que nós somos reis e sacerdotes. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. O irmão Joel, quando estava pregando esses dias, ele falou a respeito de um pregador inglês que ensinava os seus alunos dizendo assim: olha, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para ser embaixador da Inglaterra em qualquer lugar, não aceite. Mas por que não? Não se rebaixe. Porque você não representa a Inglaterra. Você não representa um país aqui deste mundo. Você representa o reino de Deus. Você representa o reino daquele que é o Criador de todas as coisas. E o que me alegra, irmãos, é quando eu leio a Bíblia e eu vejo dizendo assim, ó, aquele que está assentado sobre o trono, ou seja, lá existe um trono e ele não está vazio, mas tem um rei que cuida, um rei que zela, um rei que tem todo o poder nas suas mãos. Nós não estamos abandonados. Ele está cuidando de nós. E Ele tem algo tremendo preparado para nós lá no céu. Eu me lembro aqui de uma história de um pregador, um missionário, que ao voltar para a sua terra,
Ele vinha no barco junto com muitos soldados que estavam voltando da guerra. E aí ele chega ali no porto. Quando ele chega no porto, aqueles soldados começam a desembarcar do navio. E ali tinha uma banda, ali tinham pessoas, tinham repórteres, tinha muita gente para esperar os soldados que estavam voltando da guerra. E quando eles desembarcam, começa a tocar a banda, as pessoas aplaudem, as pessoas gritam, gritos de elogio, gritos de alegria, porque os soldados voltaram para casa. E aquele missionário pega na mão da sua esposa e começa a desembarcar. E não tem banda, não tem repórter, não tem multidão, não tem nada. E ele desembarca ali com a sua esposa e ele começa a pensar naquela situação e entristece o seu coração. Aí ele chega na sua casa, vai dobrar os seus joelhos e fala: Senhor, eu fiquei tanto tempo no campo fazendo a tua obra. E agora quando eu voltei para a minha terra, não tinha ninguém para me receber, não tinha uma festa, não tinha nada. E o Senhor falou com ele na oração: meu filho, você ainda não voltou para casa. Na hora que você voltar para casa, vai ter uma festa esperando você. Vai ter banda, vai ter músico, vai ter grito de alegria. Já está tudo preparado. Então fica tranquilo. A sua pátria não é aí, aleluia. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3 vai falar também a respeito da Nova Jerusalém. 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, e também o meu novo nome. É isso, irmãos, que está preparado para nós. É essa a recompensa. É essa a mansão celestial. Aleluia. Seguindo aqui, capítulo de número 3. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, na Nova Jerusalém, existe uma comunhão da igreja com Deus. E veja, irmãos, aqui está usando uma palavra: pois com eles habitará. Então isso aí que o Senhor criou, essa cidade, esta comunhão de Deus com a igreja, ela não é para um momento, não é para um período. Aqui está falando de habitação. Aqui está falando de permanência. Aquilo que está preparado para a igreja é uma habitação na presença de Deus. Aqui vai dizer também que nela não se achou templo. Nela não existe templo. Por que não existe templo? Versículo 22, e nela eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quando a gente vai para uma igreja, a gente vai para buscar a Deus em oração. Quando a gente vai para uma igreja, a gente vai para ouvir a Deus falando conosco. Quando a gente vai para uma igreja, a gente vai para adorar a Deus. Mas lá não vai ter igreja, porque Deus está presente, Jesus está presente ali. Poderemos adorá-lo face a face. Poderemos ouvi-lo falar conosco face a face.
poderemos falar com Ele face a face. Aleluia. Olha que tremendo, irmãos. É aquilo que está preparado. Às vezes tem gente que fala assim: como que vai ser no céu? Vai ser só a gente cantando o tempo todo? Não, não vai. Vai ser uma vida de comunhão com Deus. E a Bíblia diz que essa cidade tem porta. Então aqueles que ali habitam podem sair e podem entrar na cidade. Pensa comigo. A Bíblia diz que daqui sairá o governo, daqui sairá a lei para todas as nações. A Jerusalém terrestre estará diretamente ligada a essa cidade, a Jerusalém celestial. E as pessoas de todas as nações irão até a Jerusalém terrestre para aprender o caminho do Senhor, para aprender sobre Deus, para aprender quem é Deus, para aprender a adorar a Deus, para aprender a servir a Deus. Porém, os seres humanos não poderão entrar na Jerusalém celeste, porque lá não entra pecado, lá não entra a carne humana contaminada pelo pecado. Mas aqueles que habitam na Jerusalém celestial, eles poderão andar por toda a terra. Irmãos, é isso que quer dizer quando a Bíblia diz que a igreja reinará com Cristo. Reinará sobre todas as nações. Assim como nós vemos aí um exemplo, esses dias vieram vários embaixadores europeus aqui no Brasil para visitar a Amazônia. Foram levados pelo vice-presidente Hamilton Mourão numa comitiva para conhecer a Amazônia e saber mais sobre o projeto do Brasil lá de preservação da Amazônia. Esses embaixadores estavam representando seus países aqui. Assim será a igreja. Estará como embaixadores aí por esse mundo todo. Aleluia. É grande demais, irmãos, aquilo que está preparado para o povo de Deus. Não dá para entender, não dá para explicar, não dá para expressar, mas é algo tremendo. Aleluia. Aleluia. Aí a gente pensa, aquele irmão, aquela irmã que sofre, às vezes a vida inteira. Eu sempre falo aqui da minha avó não sabia ler. Imagina a dependência dela, desse governo, disso tudo aí, e nunca foi tratada bem, né? Nós não somos bem tratados quando vamos precisar de um médico, ou precisar de um juiz, ou precisar da prefeitura, nós não somos bem tratados. Agora imagine, irmãos, essa mesma pessoa sendo embaixador de Cristo aí nessa terra, sendo honrado, sendo respeitado, servindo a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 3 ainda. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não vai mais ter motivo para chorar. Não vai mais ter sofrimento. Eu me lembro da passagem que Jesus fala a respeito do rico e do Lázaro. Aí, o rico, ele morre e é sepultado, mas o Lázaro, ele morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E lá no seio de Abraão está o Lázaro, mendigo,
sofrido. E o rico está lá no Hades, no lugar de tormento. Mas lá no Hades ele consegue ver o Lázaro. E lá no Hades ele clama: Pai Abraão, me deixa ir aí, aonde vocês estão. Por que o Lázaro está aí e eu estou aqui? Aí o pai Abraão fala assim: meu filho, lá na terra você teve conforto, alegria, tranquilidade, riqueza, você teve todo bem, e você não buscou a Deus. E o Lázaro, ele só foi atormentado, só sofreu, mas ele buscou a Deus. Agora aqui o Lázaro é consolado e você é atormentado. Então lá na Nova Jerusalém vai ser lugar de consolo, vai ser lugar de paz, vai ser lugar onde não se lembrarão mais das coisas passadas, das coisas sofridas. Louvado seja Deus. Não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, que são a igreja, para esses aí não haverá mais morte. Estão livres da morte. Estão livres da morte física e livres da morte espiritual. Porque pior ainda do que a morte física é a morte espiritual. É a morte daqueles que serão condenados e não terão mais oportunidade de se salvar. Então lá não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Eu entendo aqui o clamor é aquele pedido de socorro. O clamor é quando a gente dobra o joelho e fala: Deus, me socorre, me ajuda, porque acabou. Todos os recursos, agora é só o Senhor. Está dizendo que lá não vai ter clamor. Aleluia, lá vai ter paz, não vamos precisar clamar a Deus para nada. Isaías capítulo 66 também diz: e antes que orem eu os ouvirei, e antes que falem eu os responderei. Aleluia. Louvado seja Deus. Nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É bem verdade, irmãos, que para nós é um pouco mais fácil. Vamos falar a verdade. Para nós é um pouco mais fácil, né? O pastor aqui contou domingo, e eu vi também essa história de um ex-muçulmano que ele negou a sua religião, virou pastor, começou a pregar o evangelho. Ele foi preso. Prenderam também a sua esposa e condenaram ele à morte. E diz lá na reportagem que deram 3 oportunidades para ele negar a sua fé e ser perdoado, e ele não negou. Ele foi enforcado em praça pública. Sabe por quê? Por amor a Jesus. Aleluia. Então nós não passamos por isso, nem perto disso. A nossa luta é mais espiritual, é mais contra as setas malignas, as ações demoníacas para tentar nos derrubar da nossa fé. Mas nós não precisamos dar a vida. Eu falo às vezes também dos nossos pioneiros aqui no Brasil. Quanto sofreram aqueles homens que vieram ser missionários aqui? Se a gente lê a história das Assembleias de Deus, até mesmo de outras denominações,
de outros missionários em outros países que perseguem os cristãos. O pastor poderia falar com muita propriedade desse assunto também. Então, irmãos, nós temos que resistir. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas a palavra de Deus nos orienta que se nós formos colocados contra a parede para negar nossa fé, nós não devemos aceitar sob circunstância nenhuma. Não devemos aceitar. Eu me lembro de uma história de um missionário chinês que pregava o Evangelho e os soldados ali prenderam ele, judiaram dele para ele negar Jesus e parar de pregar, mas ele não parava. Aí um dia, aqueles homens pegaram o filho do missionário, amarraram numa árvore e começaram a bater com o chicote. E o menino não resistiu, ele morreu. E aí depois que o menino morreu, soltaram o missionário e perguntaram para ele se ele iria continuar pregando o Evangelho. Ele falou que sim. Eles falaram, mas como que você vai continuar pregando o Evangelho? Se por causa desse Evangelho seu filho está morto, você não tem mais seu filho. Ele falou assim, olha, eu só mataram meu filho porque eu estava preso, estava amarrado, eu não podia fazer nada. Porque se eu estivesse solto, eu lutaria com todas as minhas forças até a morte, mas não deixaria matar meu filho. Mas o meu Deus, ele não estava preso quando mataram o filho dele pregado na cruz do Calvário. Ele aguentou todo o sofrimento e toda a dor por amor a cada um de nós. Então, quando alguém fala que Deus ele deu o melhor por nós, irmãos, pensa um pouquinho. Se Deus não poderia falar, não, ninguém vai botar a mão no meu filho, ninguém vai encostar no meu filho. Mas Ele permitiu. E deve ter doído. Deve ter doído no coração de Deus. Mas Ele permitiu para salvar a cada um de nós. Aleluia. Então eu quero ler para os irmãos alguns versículos aqui que falam a respeito dessa herança. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E capítulo 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Aleluia. Que nós possamos, irmãos, permanecer fiéis até o fim. Que nós possamos não ceder, não trocar aquilo que o Senhor nos deu, a salvação, o privilégio de fazer parte do seu povo, o privilégio de ter comunhão com Deus. Lá, aqui a Bíblia está falando que lá nós vamos ter comunhão com Ele face a face, mas aqui nós já temos o gostinho de como que é essa comunhão. Aqui nós já temos o prazer de sentir a presença de Deus, o Espírito Santo, enchendo, se movendo dentro de nós. Então vamos valorizar isso que o Senhor nos deu. Vamos valorizar a nossa salvação. Apocalipse 5 e 8 diz assim: e tomando o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus nos deu esse direito. Quem somos nós, irmãos? Nós seríamos o último da fila. Jesus veio lá em Israel. Jesus veio lá do outro lado do mundo. Os apóstolos saíram pregando por ali, por perto ali. Até na Europa começaram a pregar, mas em alguns lugares o Espírito Santo proibiu que eles entrassem. Agora imagine para chegar aqui no Brasil. Que privilégio que Deus nos concedeu. Com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque a salvação de Deus chegou para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Eu já passo para o pastor. A irmã Roselene achou ali o vídeo. Quer colocar ali para nós, irmã Roselene? Olha lá, irmãos, que eu falei da inundação em São Carlos. Olha como foi a situação aqui em São Paulo, há poucos dias atrás. No centro da cidade de São Carlos. Olha os carros lá, ó, caminhão. Ó. Misericórdia. Olha. Então, irmãos, isso aí são sinais. Isso aí são sinais para nós despertarmos. São sinais para a igreja despertar. Totalmente destruído o carro, olha. Agora isso foi uma pequena
pequena cidade. Imagine isso acontecendo em todos os lugares do planeta. O homem está chorando por causa do carro. Olha, a caminhonete parece um brinquedo. Arrancou a porta. Para nós despertarmos, irmãos. Não é mais tempo da gente estar preocupado muito com as coisas terrenas, é para nós estarmos olhando para o céu. Isso aí são sinais. Jesus falou para os discípulos assim: olha, quando vocês verem que falando sobre os sinais, né, ele fala assim: quando vocês verem que a figueira, né, ela está enchendo de folhas, é porque está próximo do verão. Então assim será na vida do Filho do Homem. Haverão sinais. E os sinais estão aí para quem quer ver. Então vamos, irmãos, estar apercebidos. Amém? Vamos estar ligados. Amém. Em seguida vai estar sendo recolhida a oferta também. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, em oração, para Te agradecer por esta palavra que o Senhor enviou aos nossos corações e pedir, Pai, que esta palavra ela realize, Senhor, o Teu propósito em nossa vida. Que cada um, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, ela seja, Senhor, transformadora. Ela seja, Senhor, o Teu poder operando em nossas vidas, pois eu creio que Tu tens, Senhor, algo, Pai, a realizar através de nós. Abençoa também, Senhor, os ofertantes da Tua obra. Cada um, Senhor, que vai ofertar, Pai, multiplica, abençoa na vida dos Teus filhos. E aqueles que não podem ofertar, Senhor, contempla, Pai, os Teus filhos e opera, Senhor, um milagre na vida de cada um. Pai, eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará.